Olá pessoal, tudo bom? Agora, como minha última entrevista aqui em Lisboa, eu vim aqui no centro de Lisboa. Eu vou entrevistar aqui no Centro de Arbitragem, que é um órgão, não sei se é uma estatal, ele vai me explicar direito, com a doutora Carla, que faz exatamente a evolução do processo de consumo que deu errado, numa relação de consumo. Então, basicamente, a Câmara de Arbitragem faz esse trabalho de negociação entre o processo e o consumidor. Então, vamos lá. Um prédio muito bonito, tá aqui bem no centro aqui. Vamos conversar então. Vem aqui no caminho eu te explico. Pessoal, vamos lá, estou aqui com a doutora Carla. Ela prontamente, desde que eu estava lá em Cascais, que vocês viram a minha turnê que eu estou fazendo aqui em Portugal, a esclarecer para a gente a questão do qual a estrutura, a finalidade, a existência do Centro de Conflitos de Consumo de Lisboa. Exatamente, o que a gente tem em comum no Brasil ou não, para entender, para vocês que vão seguir, seja vocês que já têm negócio em Portugal, aqueles que vão ter, aqueles que também eu entrevistei alguns profissionais, empresários brasileiros que têm negócio aqui, como também outros que eu fiz eventos para palestrantes, para outros empresários portugueses também. Primeira pergunta que eu te faço assim é o quê? Como a senhora foi parar nesse mundo que talvez a senhora nunca mais saia? Porque a reclamação nunca vai acabar de consumo. Não. Muita gente entra porque quer ou é forçado. Como que é isso? Não, eu entrei neste mundo, não foi agora. Eu falo deste mundo, o mundo dos meios alternativos. Sim, sim. Não estou a falar ainda do consumo. Eu comecei, a minha formação de base é a advocacia. Em 2005 comecei a tirar um curso de mediação de conflitos. Depois tirei outro e depois não, pronto, aí fiquei. Fiquei nos meios alternativos e fiquei rendida desde essa altura para a advocacia e continuei a fazer mediações, dando formação em mediação e fui continuando. Pronto, aqui há um ano tive aqui a oportunidade de concorrer aqui ao centro para esta função de coordenadora, e então concorri e fiquei. Então, estou desde junho do ano passado aqui a coordenar o centro. O centro é composto por uma série de meios alternativos, Sim, sim. com a mediação, a conciliação, a arbitragem e também a negociação. Legal. E, portanto, É isso, né? acho que tem razão, acho que não vou sair nunca, não é do centro, eventualmente Sim, um dia sim. sairei, Mas desta... o conhecimento que você acumulou, né, de negociação de Sim. conflito e consumo é muito. Então, e o mundo precisa disso. Porque as instituições, o consumo está cada vez mais aumentando, a complexidade. Os consumidores agora são transcontinentais, ele vem com comportamento. As empresas estão mais agressivos. Sim, sim, sim. Estão mais agressivos, menos ponderados, é o que eu estou a perceber aqui no consumo especialmente. Com menos paciência, até de escutar o outro, mas pronto, vai-se tentando. Vamos lá, para começar, exatamente, antes para situar a audiência e a mim também, como que é a estrutura do centro de arbitragem e se há algum vínculo com o governo? Porque, exatamente, como que é isso? Assim, por exemplo, é uma estatal ou não? Me explica pra gente como que ela funciona. Não é, isto é uma associação privada sem fins lucrativos, Tá. que é composta por 3 associados. Um é a Câmara Municipal de Lisboa, outra é a DECO e a outra é o OX, que é uma Associação de Comerciantes de Lisboa. Que em 90, essa tem a data, Ok. no seu, Ok. em 92 ou 93, agora não sei Então, não de tem cor, problema. estava a dizer que tinha aí no seu, Ok. na sua apresentação do centro, Tá. resolveram formar este centro de arbitragem, foi o primeiro em Portugal. Resultou de uma experiência piloto que começou também em 88, salvo erro, e depois decidiram passar à prática e formalizar então a associação. Ela tem fundos que vêm do Ministério da Justiça, pontualmente fundos do Ministério da Economia, porque abrem algo que se chamam eixos, que são propostas de projetos ou pedido de projetos que depois poderão ser ou não financiados, depende do projeto, se for aceito ou não. Temos financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. E vamos tendo dos reguladores, as entidades reguladoras. O que é que eu quero dizer com entidades reguladoras? São as entidades que regulam o setor da luz, da água, das telecomunicações, dos transportes, que fazem o apanhado dos processos anuais, da eficácia da resolução desses processos e depois atribuem uma verba a cada um dos centros. Neste momento, os centros
de arbitragem de conflitos de consumo em Portugal já são 6, com um que é geral, portanto 7. Entendi. Agora de manhã eu falei com a doutora Inês lá da Euroconsumer e eu desenhei para ela e olha o que eu entendi e ela concordou. Qual, assim, lógico, a gente fala sobre jornada, experiência do cliente como um todo. E aí agora, vamos ver aí a senhora vai me corrigir se eu entendi direito ou não a parte. Imagina que eu estou lá em Estoril, em Cascais. Se eu tenho um problema local com o mercado, com uma empresa local, eu vou na agência do cidadão, na loja do cidadão ali, lá tem uma unidade de consumo, e faço ali porque é um produto local, produzido local e o consumo local. E se eu, consumidor, ainda quiser fazer um mural de desabafo, eu vou lá no portal da queixa, no consumidor.gov.pt para poder dar mais coisas, mas esses 2 portais não têm vínculo jurídico. Mas que a doutora falou que se eu quiser eu posso também no livro de reclamação dentro das empresas, que aí sim tem um respaldo tudo. Aí, se eu estou lá em Estoril, eu estou aqui, eu comprei, por exemplo, um produto que veio de um país diferente, membro da União Europeia, aí sim eu vou na Euroconsumer. Exatamente. Okay. Aonde que entra nessa estrutura, nessa jornada de uma defesa do consumidor? A Câmara, o Centro de Arbitragem. O Centro de Arbitragem. No caso de uma reclamação, né? O Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa Sim. tem a competência territorial da área metropolitana de Lisboa. E isto significa que abrange os concelhos todos à volta. Entendi. Vai até Setúbal, vai até Sintra, Loures, Almada, Barreiro, Vila Franca de Xira, portanto, todas estas zonas são abarcadas pelo centro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sim, o consumidor, se tiver um conflito até 5.000 euros. Um conflito já que a empresa recusou, ou já tem que estar na justiça, ou não? Pode ter um conflito, tenta falar com a empresa ou a pessoa prestadora de serviços com quem tem esse conflito. Se não conseguir resolver, então pode-se dirigir ao centro. Okay? Pode pedir informação, ou seja, pode perguntar então, será que eu tenho razão nisto? Não tenho razão nisto? Será que é algo para prosseguir em termos de reclamação ou não? E temos aqui uma jurista que faz só esta prestação de informação. Muito rápido. Pode telefonar, mandar e-mail, até inclusivamente pode vir cá, sua marcação. Depois, se for entendido que é de facto uma questão que eventualmente o consumidor terá razão, ou mesmo que não seja, às vezes o consumidor insiste porque quer, porque acha que tem razão, mesmo depois de ser dado o aconselhamento jurídico, continua a achar que tem razão e tem todo o direito de meter uma reclamação no centro. E coloca a reclamação no centro, pode enviar por e-mail, pode preencher o formulário que nós temos online, eventualmente poderá até vir cá pessoas que não têm acesso à internet ou não sabem escrever, poderão vir cá. Portanto, tudo isto é muito facilitado porque é um meio de proximidade. E no momento que está a reclamação, vocês fazem a toda a parte jurídica ou cobra, esse cidadão tem que pagar alguma coisa ou não? A informação é gratuita. Entendi. A informação. A informação é gratuita. Entendi. Portanto, no momento em que a pessoa procura a ajuda do centro para perceber se tem razão ou não, então tem um aconselhamento jurídico gratuito. Okay? Aí sim, depois, se ele decidir entrar com a ação, aí sim tem talvez um advogado com custo menor, alguma coisa, ou não? Não. O consumidor aqui, depois da reclamação, se quiser prosseguir, tem uma fase que até há pouco chamávamos de mediação, mas que é uma mediação que é feita de troca de e-mails ou troca de telefonemas, portanto não é uma mediação técnica. Neste momento temos pode a mediação falar, técnica. só ver que está filmando direito. Pode continuar falando, pode continuar respondendo. Aqui é dinâmico. Nós temos, portanto, esta primeira fase em que a jurista vai receber este processo, vai perceber qual é a queixa, qual é a razão do cliente, não é, do consumidor, poderá ou não dar-lhe uma dica de se calhar é melhor não prosseguir, ou se calhar não é muito boa ideia, mas ainda assim, se o consumidor quiser continuar, continua. Há esta tentativa de, entre aspas, mediação ou intermediação, ou mesmo negociação, pode chamar como quiser, de troca de e-mails ou telefonemas com a reclamada, pronto, em que a reclamada vai saber que há uma reclamação contra a empresa e pode logo dizer, olha, eu ofereço X ou a minha solução para este conflito é esta, e então vai haver esta troca.
Às vezes não diz nada, às vezes não oferece nada, às vezes nós temos uma porcentagem muito grande de processos que são resolvidos em mediação com acordo. Ou seja, 2024 nós temos 1173 processos resolvidos nesta fase. Entendi, entendi. Portanto, é muito. Ou seja, parece que aqui as pessoas às vezes não conseguem só chegar à fala com a empresa. A partir do momento em que conseguem chegar à fala, até se conseguem entender e resolver o conflito. Okay? No Brasil, a gente tem lá, lógico, vamos colocar, tem um Reclame Aqui, que é o portal queixa, tem um consumidor.gov.br, tem um gov.pt, tem um PROCON que faz essa primeira reclamação. Só que eles não, eles chamam as duas representantes das empresas que querem aparecer, participa, aí o consumidor tem depois um tribunal chamado Pequenas Causas, que aí sim é gratuita, não precisa de advogado, mas aí o juiz vai fazer acontecer e tem poder de decisão, entendeu? É uma parte que acontece. Mas lá, como é o que você falou, quando aquele consumidor não tem toda uma formação, ele acaba perdendo a causa porque ele não sabe dar continuidade, porque um advogado tem uma especialização, né? Aqui nós temos várias fases também. Temos a fase da arbitragem, que é um julgamento. Sim. Portanto, se esta fase aqui da intermediação não resolver, há sempre uma hipótese de uma mediação técnica, Entendi. que é a mediação que vocês também têm no Brasil, que é uma mediação com regras, com princípios, com uma série de formalidades. Tem sido a solução para o Brasil, sabe? Para muito caso para circular. Eu sei. Porque senão... Isso é muito eficaz no Brasil. Sim. Aqui começa a ser, aqui já começa a ser. Entendi. E nós introduzimos agora em fevereiro a mediação então técnica. Então é recente. Esta tipo de mediação é muito recente. Tem estado a fazer e tem resultado, não é em todos os casos, mas resulta, já sabemos que a mediação não é solução para tudo, não é? Nem para todos. Sim. Se esta fase ainda assim não resolver, temos a arbitragem. Logo a seguir o processo vai para a arbitragem, temos um juiz árbitro que é especialista na matéria, que julga, dita a sentença e o processo é encerrado. Quais são os 3 setores que a senhora tem maior número de reclamações de processos de consumidores? Pronto, eu trouxe aqui os gráficos, exatamente para lhe poder responder com segurança. Nós temos aqui, isto são tudo reclamações de início de janeiro até fim de dezembro de 2024. Certo. E então tive de fazer aqui uma análise e nós geralmente separamos os processos que são de entidades reguladoras, ou seja, serviços públicos essenciais, como a luz, a água, por exemplo, e depois os outros. Pronto. Dentre aqui, o maior número de reclamações começa com a luz. Temos 192 casos. Quando a luz e não só, problemas com a luz, problemas com, sei lá, qualidade, uma série de coisas. Cobra, sim. Depois temos transporte aéreo, cada vez a mais. É isso que me surpreendeu. É engraçado que a própria... ou seja, você está falando de transporte, consumos de companhias a TAP ou outras companhias de outros países também? De outros países também que funcionam, Ou seja, isso me surpreendeu. Sim. Você confirma isso? Ryanair, ou seja, a Inês confirmou isso, você confirmou. Para mim, no Brasil, esse não é de meio. Lá é banco, financeiras e saúde. Também temos. Mas nunca uma companhia aérea seria o primeiro. Sim. Cada vez há mais reclamações, está a aumentar. Aliás, nós começámos o mês passado a fazer umas sessões de informação aos consumidores em geral, online, e a segunda vai ser feita tem a ver exatamente com isto, porque está a aumentar muito. E aí depois? E depois temos, com 134 casos, tudo que seja vendas de mobiliário e acessórios de casa e de jardim. É impressionante também, decorações, sofás. Ou seja, os produtos de consumo ali mais... Entendi. Ou seja, esse consumidor chega no momento que às vezes, por exemplo, você pega uma passagem cara, uma luz cara, que ele acha que tem poder de reclamar enquanto que é um consumo, uma qualidade, e aqui ele vai investir numa casa dele e tudo, não, ele quer o direito dele, que é uma promessa, uma expectativa muito, que é lá onde ele mora, ele quer uma satisfação da expectativa dele. Muito mobiliário, muito sofá, muito equipamento. Nossa. Há muito destas coisas. Tá. E agora, vamos lá. A senhora está vendo os problemas do passado, preparando o futuro dessas coisas. A senhora acha que vocês, enquanto centro,
já estão fazendo algo, ou tem algo que é o papel também de vocês, junto com como levar a melhorar a educação para o consumo, seja do empresário, seja para o consumidor, porque lá na Inês, lá no Centro Europeu, ele falou que estão tentando ver sempre nas escolas, na faculdade, e aí, lógico que eles não querem mais colocar mais essas matérias, que não tem um currículo muito fechado. Como que vocês estão para poder mitigar isso pensando a longo prazo? Porque senão cada vez mais só vai encher aqui, vai ter que ter várias carnes. A ideia de facto é que os consumidores estejam cada vez mais bem informados. Sim. Para, na altura de fazerem as compras ou adquirirem um serviço, possam perceber que estão a errar ou não estão a errar, ou podiam assinar ou não assinar, ou comprar ou não comprar. O que é facto é que isto não está a acontecer. As pessoas não estão muito interessadas em saber dos direitos. Nós estamos, como eu lhe disse, mês passado começámos a fazer ações de informação ao consumidor, online, porque seria eventualmente a forma mais rápida de chegar ao consumidor. Estamos com algumas dificuldades em chegar mesmo ao consumidor. Na primeira ação tivemos uma série de pessoas que aderiram, portanto tivemos a sala cheia, entre aspas, sala virtual, mas muitas pessoas na mesma área. Portanto, pessoas dos centros de informação autárquica, muitos colegas de outros centros de arbitragem, e de facto o nosso foco era o consumidor. Não que estas pessoas não sejam todas bem-vindas, é sempre excelente acolhê-las, mas de facto é o nosso foco. Mas é difícil de chegar. O Brasil está passando por um sufoco tão grande do tipo... porque o tempo de um currículo escolar é muito lento para a mudança. E os problemas acontecem muito mais rápido. Então, da mesma forma que a gente conversou com a Inês hoje, ela falou que é um outro órgão dentro da própria Secretaria Nacional de Consumidor, que é o quê? Como levar... Porque ensinar desde a criança aquele consumo consciente, inteligência financeira, para que ele carregue isso pro resto da vida. Exatamente. Comprar por quê? Que aí você reduz o nível de inadimplência e você vê um consumidor melhor. Certo. E com isso ele vai ser, tanto se ele for um empresário, ele vai saber daquilo. Se ele for montar uma empresa, ele vai saber que os caras vão ser chatos para cobrar as coisas. Então acho que lá no Brasil está sendo essa discussão sendo feita de colocar agora nas escolas inteligência emocional para reduzir outros conflitos de feminicídio, as coisas, mas falta a parte de inteligência financeira. Quando pulverizar isso, aí sim a gente vai ter, porque senão vai... Ok, se resolve, mas só vai pagar incêndio com água, com uma gasolina, nem é complicado. E eu acredito muito, eu acompanho o trabalho aprendi o trabalho de vocês, mas acompanho lá a própria redação da DECO, o pessoal que está no meu LinkedIn, tudo, a diretora de jornalista. Então, eu acho que vocês vão ter que fazer uma união muito forte junto com o Ministério da Educação. Vem cá, a gente está fazendo, mas não está apagando incêndio com gasolina. Né? Eu acho que para ser bem eficiente era televisão. Sim. Ponto. Sim. Desde as crianças aos mais velhos, toda a gente vê televisão e toda a gente escuta o que é dito, nem que seja nos anúncios. Sim. A questão é que isto implica dinheiro e não há. Sim. E é isso que eu falo assim, e isso eu pensei até em relação a uma grande emissora no Brasil, do tipo, essa emissora, uma grande emissora do Brasil, faz uma coisa para piorar o consumo, e de um outro faz um programa de educação que não foca na educação na raiz, do tipo, uma ótima storytelling para a criança. Exatamente. Ou seja, você tem que pensar, fazer bem feito para consumir, mas também fazer bem feito para ensinar. Claro. Entendeu? Falar com as crianças de forma que elas compreendam, que chega até elas. E é com as crianças que se começa. Sim, com certeza. Mesmo em termos de mediação, tudo o que há de projetos de mediação escolar são sempre super bem acolhidos pelas crianças e têm o sucesso. Elas ficam com aquilo integrado nelas. Agora, é preciso uma série de coisas que convirjam para isso acontecer, não é? Agora, em termos de números, lógico, toda vez a senhora vai acompanhando os números, a gente está sendo eficiente, eficaz, tudo. Olhando assim, sempre pode mostrar os números, não precisa mostrar o número, tanto faz. Olhando assim, do que entrou do ano passado, o percentual tem dado êxito ou não? Olhando percentualmente, como tem sido dos setores, assim? Eu tenho aqui, por acaso, uma estatística harmonizada dos 7 centros que existem em Portugal e nós temos aqui bons números. Este é o nosso, não é? É o centro que é de Lisboa, mais antigo. Entendi.
pronto, tem mais processo, é o maior, Ou seja, mas já temos aqui alguns centros já quase a acompanhar. Ou seja, Lisboa, a gente está... entrou ano passado, 1984. Exatamente. De 1984, resolvidos em 1912. É isso? Exatamente. Os resolvidos em 1912, porquê? Porque alguns transitam para o ano a seguir Sim. e ainda estão em resolução. Entendi. E aqui, é mais a favor para o consumidor ou para a empresa? Você acha? É assim, quando chega à fase da arbitragem, nós temos juízes que são imparciais, Sim. que pegam nos códigos, pegam na lei e aplicam. Apesar de estes juízes que nós temos cá já têm formação em mediação e têm uma forma diferente de falar com as pessoas. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença depois no decorrer do julgamento, e até há vários casos que são fechados em conciliação. Devido a esta abordagem mais próxima, mais atenta, e portanto sim, há vários casos que até são fechados em conciliação. Agora, nós, como Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, estamos aqui com o foco no consumidor. Entendi. Ok? Não há nenhuma empresa que possa dar entrada de uma reclamação aqui, não é essa a nossa competência. Sim, mas quando eu quis falar da empresa, é no sentido assim, na maioria dos casos, se você lembrar, né, muitos casos realmente o consumidor estava errado ou não. Alguns estão errados, outros que não. É óbvio aqueles em que eventualmente o consumidor não está correto, até há alguns que se conseguem em mediação, ou seja, em intermediação, há uns que se conseguem fechar em mediação técnica, os que vão para julgamento. Há muitos que o consumidor perde porque faz não ter razão. E é um número interessante que, se eu leio direito, Lisboa, se eu tenho casos que ficaram com mediação, foram 1.173. 554, ou seja, quase 50%, 554 foram para arbitragem. Exatamente. Quer dizer o quê? O juiz deu o parecer final. Exatamente. Porque eles não chegaram num acordo. E ditou sentença. Ditou sentença. Depois temos mais estes que é conciliação, 75. Exatamente, são entendi. Bons, ou seja, isso está dizendo o quê? Que sim, consumidores e empresas não. 50% basicamente no passado tiveram que chegar ao conflito até a arbitragem porque não conseguiram resolver si próprios, no próprio produto ou serviço ou seja, a promessa não estava clara, ou os dois lados, né? Que aí sim tem que ser o melhor. Há sempre um lado que não quer, né? Para chegar à arbitragem, há um dos lados que não quer. É interessante que às vezes passam pela intermediação ou negociação, passam pela mediação e às vezes antes da arbitragem conseguem chegar a um acordo. É muito interessante, mas depois fecham em conciliação. Tá. Vocês, enquanto centro, vocês estão com algum objetivo a longo prazo? Aonde vocês gostariam que chegasse? Seja com uma carreira de vocês, como também ou a estrutura? Nós temos alguns projetos, alguns já estão em andamento, não vou estar a partilhar agora aqui. Tá, sem problema. Cada vez estou mais supersticiosa. E então não vamos... Até eu falei com a Inês, a gente tem que arrumar um padroeiro para profissionais de consumo. É mesmo. Bom, não é opção. Sabe, que há muitas ideias fantásticas, muito boas, mas precisamos do resto. Não conseguimos fazer omeletes sem ovos, não é? Portanto, precisamos de fundos. Não está fácil de conseguir fundos. Temos o que temos normalmente, a tendência é sempre para reduzir. Os conflitos estão com a tendência para aumentar e, portanto, está aqui uma ginástica bem suada, não é? De facto, temos vários projetos, mesmo a nível internacional, muito interessantes, muito giros. Estamos a trabalhar neles. Vamos ver se vamos conseguir concretizar. Legal. Vamos ver. Mas sim, a tendência é para... Qual foi a pior experiência de consumidor que a senhora teve na vida pessoal? Minha? Não precisa citar o nome da empresa, mas qual uma? Só lembra? A Inês falou que nunca teve. Falei, nossa. As únicas experiências que eu vejo piores enquanto consumidora têm a ver com obras. Isso também passa no Brasil. Isso passa no Brasil também. Uma coisa impressionante. É uma ciência que nunca vai ser exata. Não. A pessoa já desiste dos prazos. Já sabemos que nos vão dizer um mês e vão levar 2 ou 3. Pronto, nas minhas obras lá, o que eu faço? Eu tenho uma obra de 20 metros, eu vou quebrando em 1 metro por vez para poder ver se chega, porque senão... Depois a questão é, como não precisamos nada de obras, sim. Portanto, podem nos dizer o que quiser, a gente vê. A gente acredita, pronto, Pronto, está certo, é aquilo.
que as coisas não estão bem feitas, portanto já passei algumas agruras com isso. Ou seja, a gente que trabalha com marketing, eu primeiro acredito que não existe mais produto, tudo é serviço. Só que o serviço tem que aprender isso, como se comunicar para nós que não somos especialistas. Da segurança, né? De que você está contratando um serviço que vai de ponta a ponta até o final, sem saber, sem esses riscos de que mal interpretação. Sim. Você paga depois era $1.000, você paga depois $10.000, é assustador. E depois as pessoas fazerem uma coisa não fazem, Sim. nós não percebemos, e depois vai lá outro especialista, Sim. porque aquilo ficou mal feito, vai outra pessoa fazer, está tudo errado, tem que partir tudo bem. Isso é uma dor de cabeça. E a última pergunta que eu faço para a senhora, o que a senhora acha dessa, lógico, foi o mural que surgiu na internet para poder o desabafo. O que a senhora acha desses portais de reclamações, tipo o Portal Queixa, o Consumidor.gov, para o consumidor desabafar, a terapia dele, que em algum, lógico, a maioria não tem legal. Não tem vínculo legal, mas é um desabafo. Sim. Por exemplo, lá nessa palestra que eu fiz lá em Estoril, o Pedro Lourenço já está entrevistado no meu canal, que fundou o Portal Queixa, da mesma forma que o Maurício, que fundou o Reclame Aqui no Brasil, eles estão no meu canal, no conteúdo. A Sônia, que também fundou, palestrou lá no evento e falou que 86% dos consumidores, a maioria consulta a marca antes de comprar lá. Ou seja, é um mural que teve uma finalidade. Na opinião da senhora, nessa estrutura toda que a senhora trabalha aqui, a senhora vê futuro, presente e passado, o que a senhora acha desses portais? Eu não conheço do Brasil. Sim, mas daqui do Portugal. O Portal da Queixa já anda lá a investigar. Sim. Isso de facto é bom para consultar antes de fazermos qualquer coisa, perceber como é que está aquela empresa, não é? Qual é a viabilidade que a empresa tem. Efeitos práticos, além destes, que são bons, não sei, não tenho conhecimento de mais, não é? A senhora acha que agrega, acho que é importante isso, não é? Eu acho que sim, desde que sejam comentários que sejam reais, não é? Entendi. Pode não acontecer. Pode acontecer, tem razão. E pode haver alguém que tenha ficado zangado com uma prestação de serviço ou uma compra e que não tenha propriamente razão. E aí até você se denegriu alguém, né? Pronto, isso é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Vocês enxergam que o consumidor é parte disso. Eu tenho que comprar bem, aprender a comprar bem para poder incentivar o comércio. E o comércio tem que tratar bem para a gente melhorar enquanto consumidores. Não adianta você querer ser um consumidor só, a gente chama no Brasil folgado, abusado, porque senão não sustenta o comércio. Aquele empresário vai falir, perde um bom serviço, perde economia e afeta todo mundo. E a Inês falou de manhã, uma coisa que estão passando aqui muito e passa também no Brasil, a rede social tem muita coisa boa, mas por não ter uma falta de uma boa educação financeira, esse consumidor sabe que isso aqui custa R$1.000, vai lá e compra um por R$10, depois quer fazer reclamação. É porque não está contente com o produto, não é? Então, ou seja, isso também não é arbitragem que vai resolver isso. Então, você vai perder, não adianta, é melhor ficar quieto, aprender e segue o baile, né? Convém perceber o que é que está a comprar, não é? Se uma pessoa comprar de forma informada, terá menos possibilidades de ter problemas. Sim. Mas nunca se sabe, e portanto o centro está sempre cá disponível para receber as queixas, para receber as reclamações, os pedidos de informação, para que as pessoas possam saber quais os direitos que têm. Se têm hipótese de reclamar e ter alguma resposta quanto ao seu conflito ou não. Há coisas que se vê logo que não é? Mas era de facto bom esta divulgação de todas as questões relativas ao consumo, para as pessoas irem aprendendo a comprar. Não é comprar à maluca, é comprar com consciência. Mas não é fácil de chegar ao consumidor. Muito não. A natureza não dá salto, né? É sempre um processo assim. Mas, então, pessoal, essa foi a conversa que eu tive aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito como que funciona. Algumas similaridades são problemas que a gente tem no Brasil. A questão do consumo, da falta de educação financeira nas escolas, os empresários também tentando algumas vezes tirar vantagem, mas também, no final das contas, é uma relação de consumo que tem que aprender enquanto sociedade, se vai ser arbitrário ou não, na justiça ou não. É interessante aqui os dados que ela mostrou sobre a questão de percentual, de arbitragem, o número da questão de reclamação do setor aéreo, que não é tão afetado no Brasil, mas sim, não sei se é porque aqui viaja mais, é mais perto de tudo, aí os consumidores demandam mais, mas foi uma conversa maravilhosa. E aí sim eu deixei aí no canal o site para vocês conhecerem muito mais os dados que tem lá no portal deles.
E muito obrigado pela atenção, tá bom? Obrigada pela sua visita, foi um prazer conhecê-lo. Tá, espero você visitar no Brasil também. Espero bem que sim, um dia destes. Tá bom, obrigado. Obrigada. Vem aqui no caminho eu te explico.